Quem está feliz de estar na casa do Pai nessa noite? Amém. Para quantos foi difícil chegar aqui essa noite? Ninguém? Para mim foi um pouquinho. Eu quero falar com vocês a respeito de fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Abra tua Bíblia comigo, João capítulo 6, verso 35. João capítulo 6, verso 35. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos orar? Queria que você estendesse a tua mão e orasse por mim. Amém? Para que Deus venha falar com você, comigo, conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados e nossas falhas. Queremos clamar, Senhor, pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas nessa noite. E que o Senhor esteja dando ordem, meu Pai, a seus anjos a respeito desse culto, a respeito, meu Pai, dessa palavra que está sendo ministrada agora. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo e qualquer empecilho do inimigo contra as nossas vidas. E tudo aquilo, meu Pai, que impede as pessoas de receberem a Tua palavra nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que enquanto nós vamos estar ministrando essa palavra, o Senhor vai estar curando, abrindo olhos espirituais, abrindo ouvidos espirituais. Nós declaramos, Senhor, cadeias caindo por terra, correntes sendo quebradas em nome de Jesus. Nós declaramos aquilo que foi estabelecido como culto nessa noite, o culto de cura e libertação. Senhor, a Tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós declaramos nenhum outro Espírito nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus apenas. Em nome de Jesus, nós lançamos fora agora toda ansiedade, lançamos fora agora toda depressão, lançamos fora agora toda preocupação do amanhã, do mais tarde, em nome de Jesus. Mas nós levamos as nossas mentes agora cativas ao Senhor Jesus Cristo e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Nós declaramos um espírito de revelação, um espírito de entendimento para essa palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, flui nessa noite. Pai, de mim eu não tenho nada para oferecer para o Teu povo, mas se o Senhor falar, nós vamos sair daqui totalmente transformados, em nome de Jesus. Eu quero dar uma ênfase mais à palavra fome. O dicionário descreve fome como a sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer, uma carência alimentar, uma subalimentação ou subnutrição. Quantos aqui já passaram uma fome violenta, de repente por um dia? Teve a experiência de sentir a dor da fome. Talvez aqui na América a gente nunca vai experimentar isso, mas existem países ao redor do mundo que a gente pode a gente pode imaginar já o que acontece quando a fome se estabelece sobre um lugar e sobre um indivíduo. A gente já pode imaginar uma criança, talvez lá na África, que não tem acesso a uma alimentação saudável, e o que acontece com uma pessoa quando ela se encontra num período prolongado de fome. Mas o que acontece quando a gente tem fome? O que acontece é que o cérebro, o estômago libera um hormônio. Esse hormônio chama grelina, e ele ativa diretamente o cérebro, dizendo que você precisa comer. Isso gera a sensação de fome. E quando você ingere qualquer coisa, o cérebro ele libera um outro hormônio, o PYY, que ele também opera no cérebro e te dá a sensação de saciedade, ainda que você às vezes não esteja comendo algo nutritivo, algo que vai te trazer bem, vai te trazer benefício para o teu corpo. Às vezes você vai sentir essa sensação de estar saciado simplesmente porque você comeu algo. E a forma que a fome é ativada, quando você entra num período de fome, o seu corpo ele começa a consumir os nutrientes que estão no seu corpo. E o primeiro deles, o primeiro nutriente armazenado é a glicose. Quando o seu corpo está com fome,
primeira coisa que é consumida é a glicose. E ao fim da glicose, o seu organismo começa a consumir as proteínas necessárias para que o teu corpo continue de pé, continue ativo. E essas proteínas são as proteínas dos músculos. Então os músculos eles começam a atrofiar e você perde um pouco a sua mobilidade, perde um pouco a sua força e começa a danificar os músculos. E por fim, depois que o seu organismo está consumindo bastante das proteínas do seu corpo, ele vai atrás das gorduras que estão no seu corpo. E se a gente for trazer para uma questão espiritual para nós, a glicose é o açúcar, ou aquilo que nós temos como prazer. E a primeira coisa que acaba quando nós passamos muito tempo sem nos alimentar é a alegria. Se você for imaginar de novo essas crianças da África que não tem nada, a gente sente uma tristeza profunda. Uma pessoa que passa fome, isso não é fácil. A primeira coisa que acontece quando nós estamos com fome é que nós perdemos a alegria. O segundo item que a fome vai atrás do seu corpo são as proteínas. Elas representam a estrutura do músculo, a nossa resistência, aquilo que nos mantém de pé e a nossa força. Mas uma coisa que acontece quando nós temos fome, agora estamos falando de uma fome espiritual. E por fim a gordura, que são as reservas de energia do corpo. A última coisa que a falta de nutrientes provoca é que ele consome todas as forças do indivíduo e o impede a voltar a buscar a Deus. Então o mecanismo da fome, ele faz com que a pessoa faça qualquer coisa para saciar aquela fome, porque a fome ela começa a consumir os nutrientes vitais para o corpo humano. Então uma pessoa com fome ela não consegue ficar de pé. Vocês já ouviram aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé. E é verdade. As pessoas não conseguem ter estrutura para ficarem de pé. Quando já ouviram aquela frase, eu não sou eu mesmo quando eu estou com fome? Quando a gente tem fome, falta paciência, você já não pensa igual, o seu corpo começa a se cansar. E trazendo para uma linguagem espiritual, você não pode ser você mesmo. Ou seja, você não pode ser a pessoa que Deus te chamou para ser, ou a pessoa que Deus espera que você seja, se você tem fome espiritual. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E nós não podemos carregar aquilo que Deus confia em nossas mãos se nós andamos com fome, com falta de nutrientes. Porque nós não vamos conseguir resistir à carga que vem com tudo aquilo que Deus deposita em nossas mãos. Nós precisamos estar bem para cuidar bem de outras pessoas. E muitas vezes a gente confunde a fome de Deus, a fome por Deus, com ataques do inimigo. Às vezes a única coisa que nós precisamos é gastar um tempo na presença do Pai, gastar um tempo em devocional, em oração, em leitura da palavra, ouvir a Deus. Porque principalmente agora nesse tempo de verão, onde a correria, o busy, todo mundo nessa loucura da correria porque precisa fazer, é a temporada. E se a gente não parar e tirar um tempo, reservar um tempo para Deus, nós estaremos com fome. E às vezes a gente não percebe, a gente acha que são outras coisas. Eu só estou cansado, não, eu estou fraco porque eu não estou dormindo direito. Mas nós precisamos nos alimentar bem espiritualmente para que todas as outras coisas vão bem. A palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender que nem tudo é ataque do inimigo. Às vezes nós precisamos nos saciar do pão da vida, que é Jesus Cristo, amém? A falta de fome também pode ser sinal de doença. Todo ser humano saudável, assim como todo cristão saudável, tem fome. No caso, o cristão tem fome de Cristo. E a primeira coisa que nós deixamos de fazer quando estamos doentes, nós deixamos de comer. Nós perdemos a fome completamente. Aí você entende, quando a gente tem doença espiritual, pessoas que são nós que somos cristãos e deixamos de ler a Bíblia, deixamos de vir à
igreja, deixamos de orar, não buscamos mais a Deus. Mas Mateus 4, capítulo 4, versículo 4 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é Jesus com fome. Ele estava com uma fome na sua carne, ele estava fazendo um jejum de 40 dias. Satanás aparece para ele. Ele fala assim: tu não é o filho de Deus? Se você for o filho de Deus, então diga para essas pedras que se tornem pães. E essa é uma tentação que muitas vezes a gente cai nela, porque muitas vezes nós estamos com uma fome, nós não sabemos do que é, e essa fome é de Deus. E aparecem oportunidades e, ao invés de buscarmos ao Senhor para saciar a nossa fome, nós transformamos pedras em pães. O que isso quer dizer? A gente dá o nosso jeito de preencher aquilo que nos sacia. A gente dá um jeito de preencher essa fome, esse vazio que existe dentro de nós. O rei Davi, que foi talvez um dos maiores reis de todo Israel, da história da humanidade, um rei guerreiro, vencedor, matou Golias e vários outros gigantes e vários outros inimigos. Ele chega diante do Senhor. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. A gente sabe que Salomão, seu filho, pediu sabedoria e Deus o deu com abundância, o homem mais sábio da terra. Mas Davi, em Salmos 27, versículo 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27, verso 8, ele diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Salmo 107, verso 8 diz assim: louvem o Senhor pela sua bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmos 84, 10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nós temos fome de Deus? Nós temos sede de Deus? Se nós temos, será que nós temos saciado essa fome? Nós precisamos nos alimentar, mas precisamos nos alimentar bem. Porque quando a gente come, a gente ingere alimentos, a ideia de quando a gente come algo é que quando a gente come, os alimentos que a gente comeu, eles vão nutrir e vão estocar nutrientes no nosso organismo, no nosso corpo. E quando a alimentação é feita de forma errada, aquela sensação de estar saciado, ela vem. Porém, não tem nutriente nenhum. Vou te dar um exemplo. McDonald's é gostoso demais, né, cara? Muito bom. Coca-Cola mata a sede por um tempo, mas é a água que vai saciar a sua sede. Sem miojo, né? Aquilo, tudo aquelas coisas são tudo gostoso, mas você vai ver que você vai comer aquilo ali, né? A gente passa no McDonald's porque é mais conveniente, é mais rápido, fast food. Pega alguma coisa ali, leva para casa, come, e depois você está com fome de novo. Porque nós estamos uma sensação de estar saciado, mas aquilo não nos sacia. E o problema é que, como nós estamos com o estômago cheio, mas estamos sem nutrientes, aquele processo da fome, ele continua, em que o seu corpo vai atrás da glicose, vai atrás da proteína, vai atrás da gordura. Aí nós estamos com o bucho cheio, mas não estamos saudáveis. E isso acontece também espiritualmente, porque muitas vezes nós estamos com o estômago espiritual cheio de coisas que não nos saciam, e a gente perde o apetite pelo pão da vida. Nós enchemos a nossa mente, o nosso coração de sentimentos, de filosofias, de formas de pensamento, de ideias, de coisas para fazer. Estamos com o nosso estômago espiritual cheio, mas não estamos saciados. Isaías 55, verso 1 a 2 diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas,
E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Verso 10 a 12 vai dizer: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aonde que a gente está saciando a nossa fome espiritual? Será que é Instagram, YouTube, TikTok, amizades? Será que é uma busca financeira, nosso business? Será que é um casamento que a gente está buscando? O que nós estamos buscando que tem saciado a nossa fome de uma forma errada? Se você comer junk food e não tiver nutrientes nele, olha o que acontece, olha, isso danifica os tecidos musculares que são indispensáveis na recepção de estímulos nervosos. O que acontece? O cérebro dá uma ordem para o seu corpo, para o seu músculo fazer um exercício, um movimento, e ele não faz. Ou seja, nós perdemos a mobilidade como corpo. E infelizmente, como corpo de Cristo, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós vivemos na América e nós temos acesso a celular, fazendo isso aqui, ó, toda hora. E nosso corpo, nossa mente, nossa estrutura não foi feita para analisar tanta informação em poucos minutos, poucos segundos que a gente passa ali. Você passa um post, você vê Lula, o outro você vê Bolsonaro, o outro você vê Trump, o outro você vê que alguém casou, o outro você vê que alguém perdeu a criança, o outro você vê que... Então são muitas informações que nossa mente não está preparada para isso. E é por isso que nós somos talvez a geração que mais está estressada, com ansiedade, com depressão, porque nós não conseguimos processar. Nas nossas conversas, alguém fala uma coisa, você nem espera a pessoa responder, nem espera a pessoa terminar de falar, você já tem uma conclusão na tua mente. É só comigo que acontece isso? Porque nós estamos tão cheios de tanta coisa, e nós precisamos, às vezes, nos desconectar das coisas que estão ao nosso redor, e precisamos focar no Senhor. Nós precisamos buscar Ele. Essa palavra falou muito comigo. Nós precisamos voltar a ter fome e sede por Deus. É por isso que existe jejum. O jejum serve para matar a nossa carne, para fazer com que ela enfraqueça e o espírito venha a ser vivificado, o espírito venha a estar mais atento, mais alerta às coisas de Deus. Eu quero dizer para você que a igreja não pode ser a fonte principal de alimento para nós cristãos. Vou dizer de novo, a igreja não pode ser a fonte principal de alimento para nós. A igreja é a casa do pão, mas o pão da vida é Jesus. Deixa eu te dar alguns fatos aqui, olha. Uma pessoa com saúde regular, ela se alimenta pelo menos 3 vezes por dia, sim ou não? 7 vezes por semana, 7 dias por semana. Isso dá um total de pelo menos 21 refeições semanais. Só que aí a gente pega 2 dias na semana, viemos para a igreja e esperamos que o pastor tenha alimento fresco para nós, para saciar nossa fome. Então, essa realidade do mundo natural, ela também é a mesma no mundo espiritual. Nós precisamos ter esse lugar onde a gente se alimenta em Deus, pelo menos 3 vezes ao dia, né? Para que a gente esteja saciado de verdade. E ninguém pode se alimentar por você. Eu não posso comer por você. Você precisa comer a sua refeição. Você precisa se assentar na mesa. Você precisa colocar um prato. Você precisa comer. Isso é algo privado, isso é algo pessoal seu. Da mesma forma que eu não posso orar por você. Não, eu posso orar por você. Você entendeu, né?
A sua oração com Deus, eu não posso fazer isso por você, irmão. A sua intimidade com Deus é você e Deus. O pastor não pode estar fazendo esse papel por mim, por você. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Nós precisamos ir para o secreto. Quando perguntaram a Jesus, ensina-nos a orar, ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto, que o Deus que te ouve em secreto vai te responder em público. Então é algo pessoal. Eu não posso me alimentar por você. Eu queria chamar o time de louvor, amém? Nós somos criados para a glória de Deus. Pode dizer isso comigo? Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós podemos pensar, nós podemos criar, nós podemos produzir, nós podemos nos conectar com Ele, nós podemos ser pais e mães, nós podemos amar, nós podemos ser irmãos. Mas a palavra vai dizer que todos os dias no jardim, na viração do dia, Deus chegava e Ele se comunicava com Adão. Aí Ele fez todas as coisas e disse que era bom. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez os animais e disse que era bom. Uma coisa após a outra era bom. Ele disse: não é bom que o homem ande só. Uma coisa só que Deus falou que não era bom: que o homem ande só. Interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, quando você for orar, ora assim: Pai Nosso. Pai Nosso não é Pai meu, não é meu Pai exclusivo, eu não sou filho único. Pai Nosso quer dizer que eu tenho uma família em Cristo. E ali, Deus ele diz: não é bom que o homem ande só. Ele faz para ele uma ajudadora, mulher. E Deus havia dito para Adão que ele podia comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse daquela árvore, ou seja, no dia que ele desobedecesse a ordem de Deus de não comer, ele certamente iria morrer. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aí o que acontece um dia, um belo dia, a sua esposa Eva está passeando pelo jardim. Aí ela vai conversar com quem ela não devia, com Satanás. Ele fala: Deus falou para você não comer dessa árvore. Falou para a gente não comer dessa árvore, porque no dia que a gente comer a gente certamente morrerá. Ou seja, Eva conhecia a palavra, sim ou não? E ela conhecia porque Adão havia passado isso para ela. Você não vai ver Eva conversando diretamente com Deus, mas você vai ver Eva conversando diretamente com Satanás. Então Eva recebeu uma revelação de segunda mão. Ela não teve o seu momento com Deus, ela não teve a sua intimidade com Deus. De repente, se ela tivesse, algo seria diferente, mas ela teve algo com Satanás. E a Bíblia fala que ela come, ela olha para o fruto e ela fala assim, que esse fruto é desejoso para comer. Ela teve vontade de comer aquele fruto, porque Satanás, ele tocou, ele criou um vazio dentro de Eva que não existia. Porque ele disse para ela: não, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus. Mas Deus já tinha dito que o homem iria ser feito à imagem e semelhança de Deus. E Satanás, ele tenta Eva dizendo assim: olha, você vai ser como Deus, você vai ser igual a Deus. Mas ela já era feita à imagem e semelhança dele. Se Eva conhecesse quem ela era, se Eva conhecesse a sua identidade em Cristo, ela nunca teria caído. Então, se nós saciarmos a nossa fome em Deus, Satanás não tem vez na nossa vida. E o homem caiu. E Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós procuramos saciar nossa fome com várias coisas. Como eu disse, business, sucesso, ministério, sucesso ministerial, reconhecimento das pessoas. E nada disso, irmão, vai conseguir saciar a nossa fome. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do pão da vida. Estava essa semana no Youth Campus. Estava ali
depois da reunião do Era um Boi, a gente conversando ali com os meninos, e surgiu a seguinte pergunta: por que a gente não vê tantos milagres mais? Estava eu, José, Hugo, mais algumas pessoas. Por que a gente não vê tantos milagres mais? É porque nós não estamos preparados para isso. Porque no momento que um de nós aqui orar por uma pessoa, essa pessoa, um morto reviver, ou um paralítico começar a andar, nós vamos adorar essa pessoa. Vai ser Reels, Instagram, foto, vamos colocar, e a glória vai para aquela pessoa, e Deus não vai fazer isso. Eu me incluo nisso. Nós somos orgulhosos, nós somos pessoas ambiciosas, e nós precisamos ter fome de Deus. Smith Wigglesworth, um avivalista, ele disse: ter fome e sede de justiça é quando nada no mundo pode nos fascinar mais do que estar perto de Deus. Fique de pé comigo. Eu aprendi algo com Deus. As pessoas maduras no reino são aqueles que aprendem a morrer para si mesmo. Alguns homens de Deus que eu admiro, um deles, pastor Marcelo. Você olha para o pastor, você vê uma pessoa que vive em extrema obediência ao Senhor. Todos aqueles que eu olho e eu admiro, que se parecem com Jesus, são pessoas que aprenderam a morrer para si mesmo e viver em obediência ao Pai. Olha a oração de Jesus. Jesus falou essas coisas, João capítulo 17, verso 1 ao 5. Jesus falou essas coisas e, levantando os seus olhos aos céus, isso aqui é a oração de Jesus no Getsemane. Ele disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Pai, aqueles que me deste, eu quero que aonde eu estiver, estejam eles também comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado desde a criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer ainda mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Essa é a oração de Jesus por você. Jesus sabia que todos pecaram, todos nós pecamos. E você sabe o que falta no ser humano hoje, irmão? Falta a glória de Deus. Deus nos criou com um dispositivo, com um lugar que, se não houver a glória de Deus, nós estamos vazios. Deus nos chamou, nos criou com um espaço que cabe exatamente a glória de Deus. E sabe o que acontece? A gente procura preencher esse vazio com tantas outras coisas, mas esse vazio nunca vai ser saciado. Mas eu quero dizer para você, irmão, que hoje a glória de Deus está aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você que aonde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele se faria presente. Jesus está aqui porque nós estamos reunidos no nome dele. Eu queria convidar os pastores para vir aqui na frente. Eu queria que você viesse até aqui e que a sua oração fosse uma oração simples. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Nós fomos criados para a glória dele, mas todos pecados e destituídos foram da glória. Deus está querendo restabelecer a glória dele sobre o seu povo, e é para isso que o Senhor te chama nessa noite, amém? Os pastores podem se alinhar aqui na frente, você pode vir.